Neemias capítulo 2. O título do sermão esta manhã é O Impossível Deixa com Deus. O impossível deixa com Deus. Ao longo da história nós encontramos e reconhecemos que homens e mulheres foram separados e talhados para determinados momentos cruciais na história. A sua personalidade, a sua capacidade, a sua experiência foram determinantes e marcantes perante as mais graves provações e os mais terríveis inimigos. E não conseguimos imaginar como teria sido a história sem eles, sem a ação desses homens. Mais perto de nós, que faz parte da história moderna, encontramos uma das minhas personagens favoritas da história moderna, Winston Churchill, que foi primeiro-ministro do Reino Unido. Um líder carismático e inspirador, o melhor orador do seu tempo, um dos homens a quem devemos a liberdade no mundo ocidental em que vivemos. No seu primeiro discurso como primeiro-ministro, no dia 13 de maio de 1940, ele disse as seguintes palavras: "Não tenho nada para oferecer, além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor." A nação do Reino Unido estava isolada, ameaçada por uma invasão, por um exército jamais visto no seu poder. O exército nazi. Estavam sob grande ameaça, estavam isolados, a confiança estava em níveis baixos, estavam desesperados, e aí surge Churchill para liderar esta nação, reorganizar esta nação e enfrentar um terrível inimigo e uma das mais graves provações que a Europa alguma vez enfrentou em toda a sua história. Em certo sentido, Churchill é para nós, ou está para o Reino Unido, como Neemias para Israel. Neemias foi separado e talhado, preparado por Deus para um tempo único e crucial para desempenhar uma tarefa humanamente impossível. Com o propósito de preservar, salvar, restaurar o povo de Israel conforme Deus tinha prometido. Para aqueles que não estiveram no domingo passado e caem aqui de paraquedas no texto, no livro de Neemias, é importante dar-vos a conhecer brevemente, rapidamente, um pouco do contexto do livro. Para nós, os demais, servirá sempre de lembrança ou de relembrança. Nós estamos no período pós-cativeiro. O cativeiro iniciou-se no ano 586 a.C., com a invasão do Império Babilónico, a conquista e destruição da cidade de Jerusalém. Destruíram o templo, queimaram as portas, queimaram todos os palácios. Babilônia arrasou com Jerusalém. Mas neste momento em que nos encontramos com Neemias, passado já 70 anos, até mais, porque ao fim de 70 anos, tal como Deus tinha prometido, Israel iria deixar o exílio, o cativeiro. Israel iria finalmente poder voltar para a sua terra e restaurar a capital de Jerusalém, restaurar a nação. E é neste período que nos encontramos. Os primeiros esforços foram já sob o Império Medo-Persa, porque o Império Medo-Persa tinha uma filosofia, uma política diferente ao Império Babilónico. Enquanto a filosofia do Império Babilónico, vamos arrasar com tudo, o Império Medo-Persa até era condescendente. Permitia que aqueles que estavam no cativeiro, exilados, pudessem voltar para as suas terras, pudessem restaurar as suas cidades. E neste contexto, obviamente, debaixo da mão soberana de Deus,
reis medo-persas permitiram o regresso dos judeus para Jerusalém. Isso aconteceu primeiramente com Zorobabel, depois aconteceu com Esdras, e então dá-se ali com estes dois líderes, Zorobabel e Esdras, a reconstrução da nação, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas a obra é subitamente interrompida. Interrompida por opositores inimigos que conspiraram contra os judeus e escreveram uma carta com falsas notícias, falsas informações sobre os judeus, calúnias, dizendo que aquilo que os judeus estavam a fazer era conspirar contra o rei persa. Ao chegar isso aos ouvidos do rei persa, ele agradeceu a carta e manda um decreto. Escreve um decreto, a proibição da reconstrução de Jerusalém. E as obras estiveram paradas durante 20 anos. Ora, para os medo-persas, para os babilónios, o soberano era o rei. O que o rei dizia era ordem e ponto final. Para os medo-persas, um decreto, uma lei, era superior ao rei. E esse decreto já tinha saído. Então chegamos aqui ao tempo de Neemias, em que vimos no capítulo 1 que ele recebe um relato desolador de Jerusalém. Opróbrio, miséria, vergonha, opressão. Era este o estado, a condição do povo e também da cidade de Jerusalém, da nação de Israel. E passado então 2 décadas, nós chegamos aqui ao livro de Neemias, um homem que encontrava-se a 1300 quilómetros de Jerusalém. Ele era um dos judeus exilados que tinha uma posição privilegiada, como ocorreu com outros judeus no exílio. Nós sabemos e conhecemos a história de Daniel. Nós sabemos e conhecemos a história de Esther e Mordecai. Neemias tinha uma posição privilegiada porque era o copeiro do rei. Um cargo de importância, de extrema confiança, intimidade, proximidade com o rei persa. Neemias, então, nós vemos, ao longo deste livro, é um instrumento especialmente separado e talhado, preparado por Deus para aquele tempo. Para o cumprimento das suas promessas para com o seu povo. Para o cumprimento dos seus bons propósitos para com o povo de Israel. Conforme nós vamos ver ao longo deste livro. E já começamos a ver Deus atuando no impossível. No capítulo 2. Vamos ler agora do versículo 1 até ao versículo 10. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei, ora eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então tive grande medo. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do Éufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Éufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros.
Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Primeiramente, o que vamos ver é que tudo é possível quando a boa mão de Deus é conosco. Tudo é possível quando Deus é conosco. Nós chegamos então ao capítulo 2. Desde o capítulo 1, em que ele recebe um relato desolador da condição do povo e da cidade de Jerusalém, até ao capítulo 2, tinham passado 4 meses. Sabemos isso perfeitamente porque o próprio texto nos diz o mês em que nos encontramos, de acordo ao relato do capítulo 2. É o mês de Nissan. É o mês de abril. Enquanto no capítulo 1 nós estamos, e é identificado logo o mês de Quisleu, o mês de dezembro, aqui já estamos em abril. 4 meses tinham passados. 4 meses. Do ano 445 a.C. Bem, Neemias, depois deste relato desolador, depois de ter orado, lamentado, chorado, jejuado, buscado a Deus por uns longos 4 meses, ele continuava nas suas funções, como um servo fiel e um súbdito fiel ao seu rei. E como copeiro ele tinha de provar o vinho. E depois de provar o vinho, só depois é que ele podia oferecer ao rei. A função dele era muito importante. Era para preservar a vida do rei de envenenamentos. O lamento e pesar de Neemias já durava há meses. Esse peso no coração que transportava era o peso pelo nome de Deus, pela glória de Deus, pelo povo de Deus. E não foi mais possível esconder isso. Ele não ficou indiferente à necessidade, à miséria do povo da cidade de Jerusalém, onde Deus devia habitar e fazer-se conhecido. A sua tristeza seria conhecida e ele era consciente disso. E ele não pôde mais esconder a tristeza do seu coração. E ele era consciente também que isso era necessário. Só assim é que teria uma oportunidade para falar com o rei, expor os seus pedidos ao rei, se a sua tristeza fosse conhecida. Reparem que ele menciona ao final do versículo 1, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Nunca antes. Sabem, naquele tempo era muito difícil ter acesso ao rei, até mesmo para a rainha ter acesso ao rei. O acesso ao rei não podia dar-se por espontânea vontade, tinha que ser com prévia autorização. Não se podia dirigir-se nenhuma palavra ao rei sem que ele autorizasse. Por isso Neemias tinha que esperar a iniciativa do rei. E para obter a atenção do mesmo, obviamente, Neemias já não escondeu a sua tristeza, ainda que correndo grande perigo. Porquê é que ele corria grande perigo? Aliás, ele até diz, eu tive grande medo. Temi sobremaneira, versículo 2, quando o rei me disse, porquê está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Finalmente o rei deu-se conta do estado emocional de Neemias. E isso era necessário. Neemias era consciente disso, mas temia esse momento. E ficou cheio de medo quando chegou esse momento. Porquê? Porque ele arriscava a sua vida. Arriscava a sua vida pelos pedidos que iria fazer. Arriscava a sua vida porque um súbito infeliz era sinal ou podia ser interpretado como revolta, conspiração contra a administração do rei. Um súbito infeliz era sinal que talvez alguma coisa desagradava na administração do rei. E o mais provável era este servo súbito ser condenado à morte. Então temi sobremaneira. Há aqui algo que eu gosto de Neemias. Um grande líder. Aliás, alguém disse que este livro é o melhor e maior livro de liderança. Ele devia ser estudado nas maiores universidades de gestão e administração.
E reparem aqui o caráter, o exemplo de um verdadeiro líder bíblico. Reparem aqui a humildade e a sinceridade com as suas fraquezas e debilidades. Foi ele que escreveu este livro e facilmente ele podia ter ocultado que não teve medo. Mas ele coloca, então tive grande medo. Porquê que Neemias teve grande medo? Nós já vimos algumas implicações. Esta reação de medo era uma reação humanamente normal de alguém que estava literalmente a arriscar a sua vida por uma causa e um propósito maior. Era completamente imprevisível adivinhar qual seria a reação do rei ao seu comportamento, ao seu estado emocional, à sua explicação também, a explicação que iria dar porque estás doente, e ainda mais aos seus pedidos. Ao mesmo rei do mesmo império que proibiu a reconstrução de Jerusalém. E ele agora iria pedir para que esse mesmo império apoiasse, ajudasse na reconstrução de Jerusalém. A mesma reação podia ser de fúria e, como já dissemos, de condenação à morte. A própria Esther temeu pela sua vida e era rainha. Vamos virar as páginas a seguir de Neemias, temos o livro de Esther e nós vamos ver isso mesmo. É o mesmo contexto, é o Império Persa, Medo-Persa. Esther 4:11. Reparem como funcionava o acesso ao rei naquele tempo. Esther 4:11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salve se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Ainda vemos no capítulo 5, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte à residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. O favor do rei ou era a morte ou era ser atendido. Era neste ponto de situação exatamente igual que estava Neemias. Ou era morto ou era atendido. A reconstrução dos muros de Jerusalém tinha sido proibida antes por lei. Lei persa, superior ao rei, à vontade do rei. Este homem não era judeu. Este rei não devia nada a Neemias nem aos judeus. Este homem podia ser facilmente influenciado pelos seus outros conselheiros e desconfiar das intenções de Neemias, desconfiar das intenções dos judeus na reconstrução desta cidade, Jerusalém, que era conhecida pelos persas como a cidade rebelde. Todas as probabilidades de Neemias eram ínfimas de ser bem sucedido. Havia até um ditado popular: não trates de mudar, é como a lei dos medo-persas. Não trates de mudar, é como a lei dos medo-persas. Esta era uma tarefa humanamente impossível. Para teres uma ideia e para poderes aplicar ao nosso contexto, do ponto de situação em que estava Neemias, era o mesmo que tu passares no exame nacional ou pretenderes passares, aprovares no exame nacional de matemática sem ter estudado nada. Ou para ti, que já deixaste a escola há algum tempo, chegares amanhã ao teu chefe e pedires um aumento de 500 euros. É impossível
Bem, não é impossível, mas é muito pouco provável. Infimamente provável. Era este o ponto de situação. Uma tarefa humanamente possível, humanamente impossível para Neemias. Versículo 3. A porta da oportunidade abre-se. E reparem como vai responder Neemias ao rei. Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Reparem aqui a sabedoria de Neemias. Neemias transmitiu de forma clara ao rei a informação justa e necessária para que ele pudesse compreender, identificar-se e atender aos seus pedidos. Reparem que ele não fala em nenhum momento da cidade de Jerusalém, porque mal o rei ouvisse Jerusalém, é cidade rebelde. Ele toca de uma maneira muito sábia e astuta na cidade ancestral dos seus pais. Toca aqui na questão dos seus ancestrais, dos seus pais. Porquê? Porque era um tema muito culturalmente respeitado e considerado pelos persas. A consideração pelos ancestrais. A astúcia de Neemias. O preparo de Neemias. A prudência, a sabedoria de Neemias. Versículo 4. O milagre acontece. O impossível acontece. E parece que entra aqui o impossível de uma maneira derrompante. Versículo 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Que me pedes agora? Para portas fechadas, a chave é Deus. Para portas fechadas nas nossas vidas, para tarefas difíceis e impossíveis, a chave que temos é Deus. E Neemias o sabia bem. Durante 4 meses, antes desta conversa com o rei, dos pedidos ao rei, Neemias pediu a Deus. Antes de expor os seus planos ao rei, Neemias expôs e submeteu os seus planos nas mãos de Deus. Antes dos seus esforços, Neemias buscou o favor de Deus continuamente. 4 meses de paciência esperando em Deus. Aquele que abre as portas fechadas. Aquele que realiza o impossível. Era esse o Deus de Neemias? A porta agora da oportunidade estava aberta por Deus. E reparem a dependência contínua de Neemias. Então orei ao Deus dos céus. Ora, vocês têm que entender que ele não disse, rei, espera aí, está bem? Agora eu vou fingir que vou à casa de banho e vou ali orar, está bem? Vou orar ao Deus dos céus. Não. Ele só teve tempo de dizer, Deus é agora, ajuda-me. Ser com os meus lábios. Ser com a minha boca. Ser com o coração do rei. Este é um exemplo prático de como temos de aplicar a exortação do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. É esse espírito de oração contínua. E às vezes há orações que é assim. Não são mais do que 3 palavras. Mas é a dependência contínua no Senhor. Fez-me lembrar agora, eu já contei isso várias vezes, o famoso príncipe e pregador Charles Spurgeon, quando subia as escadas para ir ao palco, ao púlpito da sua igreja para pregar, em cada degrau ele só orava desta maneira. Eu confio no Espírito Santo. Eu confio no Espírito Santo. Eu confio no Espírito Santo. Aprendamos então com o exemplo de Neemias. Quando temos um problema, quando estamos em dificuldade, quando temos medo, quando estamos cheios de preocupações, quando temos uma missão impossível para frente, uma obra inacabada, a quem ou ao quê recorremos primeiramente? Em quem ou onde está a nossa confiança? A confiança e dependência de Neemias estava em Deus em todo o tempo.
Mesmo com a porta aberta, ele continuou a confiar e a depender em Deus. Então orei ao Deus dos céus. Transformemos, como Neemias, preocupações em orações. É o melhor que podemos fazer. Aquele que nos amou quando nós éramos inimigos dele, agora nos deixará sendo nós filhos dele? Aquele que desceu do céu à terra para ser Deus conosco, pode por acaso deixar-nos a nós, seus filhos, à nossa própria sorte? Deus é conosco em todo o tempo, em todo o lugar, em toda a circunstância. Busquemos a Deus. E Ele irá intervir nas nossas vidas, nos nossos lares, no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa igreja, na nossa cidade. E reparem, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. Continua sem falar de Jerusalém. Mas agora já dá mais detalhes. Repara que diz para que eu a reedifique. Porquê? Jerusalém era conhecida pela cidade rebelde. A reconstrução da cidade tinha sido interrompida por causa que chegou aos ouvidos do Império Persa que os judeus estavam-se a organizar para conspirar e deixar de pagar tributos ao rei. Então Neemias colocas aqui: rei, tu me conheces, sou eu que vou para guiar a reedificação. Tu me conheces que tenho sido um servo fiel, um súbdito fiel. Eu não sou um conspirador. Neemias coloca aqui o seu carácter, um carácter confiável. Porque ao longo dos anos esse carácter foi provado. Os seus frutos foram vistos e conhecidos. Neemias é o exemplo para nós de um servo fiel, primeiramente a Deus, e depois será fiel em tudo aquilo que executa. E será reconhecido por isso. E até pode fazer uso disso. Bom testemunho fez o rei ser favorável a ele. Para que eu a reedifique. Sou eu rei. Não é qualquer um. Neemias era um homem comprometido com a causa de Deus. Esta viagem, no mínimo, sem falar aqui dias, sem falar as dores de cabeça, sem falar os perigos da viagem, sem falar aquilo que ele iria enfrentar na reconstrução, no mínimo, iria ter que percorrer 2.600 quilómetros, ida e volta. Não havia carros para andar pelo menos a 90 km por hora. Nem isso. Imaginem o desgaste desta viagem. Ele sai da sua zona de conforto porque ele era comprometido com a causa de Deus. Ele era um servo disponível para Deus, disposto. Neemias estava determinado e convencido que tinha sido separado para Deus e separado para servir ao Senhor. Assim como nós também somos chamados santos na Bíblia. A palavra santo significa separados para Deus e para os seus propósitos. Somos conscientes disso? Ele está disposto a abraçar esta missão humanamente impossível de restaurar a cidade de Jerusalém. Nós também somos chamados a cumprir a grande comissão e de fazer discípulos, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas. Esta é uma missão impossível. Humanamente impossível. Mas é a missão a qual o Senhor nos chama e nós devemos abraçá-la na confiança que Ele opera em nós, que Ele nos separou para essa missão. De transformar almas, corações, por meio de uma mensagem, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Neemias era um agente de Deus na terra. Neemias era consciente que era um peão no tabuleiro de Deus, um embaixador do reino dos céus na terra, um servo na seara de Deus. Somos nós também conscientes disso? Abraçamos nós também a chamada de Deus para as nossas vidas? Amados, não há maior privilégio de ser parte da missão de Deus aqui na terra. Não há posição mais relevante
Não há obra mais importante que tu possas realizar e ser parte. Não há lugar mais elevado para estar do que no centro da vontade de Deus. Nós vemos Deus atuando e Deus continua a atuar. Deus continua a mover o coração do seu povo fiel, dos seus servos fiéis, para serem instrumentos nas suas mãos, para cumprir os seus bons propósitos para a sua glória. Deus é quem levanta, prepara homens e mulheres para contribuir para a prosperidade do seu povo, como Neemias. E para contribuir para fazer o seu nome conhecido. E que privilégio nós temos de ser esses homens e mulheres. Não há maior privilégio. Alguns estão na linha da frente, outros apoiando na retaguarda, mas todos são indispensáveis porque todos fazem parte de um só corpo. A missão de Neemias era impossível de ser feita sozinha. Sozinho era impossível restaurar a cidade. É impossível levar alguma obra sozinho. Por isso Deus nos juntou num só corpo, numa só família, num só povo, a igreja. Esta igreja, ela está na mesma situação que a cidade de Jerusalém. Ela está em obras ainda. Ela é uma obra inacabada. Há muitas necessidades para suprir e há muito por fazer. A apatia preguiçosa nunca é bem vista por Deus. Ela não glorifica a Deus. E amados, um dia, todos nós, os que estamos sentados aqui, os que estão sentados em casa, todos nós, iremos ouvir as seguintes palavras. Servo mau e infiel ou servo bom e fiel? São essas palavras que iremos ouvir. Eu não sei vocês, mas eu desejo, na graça do Senhor, e pretendo alcançar com a sua ajuda, ouvir naquele dia, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Repara que não diz aqui pastor bom e fiel. Não diz professor bom e fiel. Não diz diácono, bom e fiel. Não diz evangelista, bom e fiel. Diz servo, bom e fiel. Versículo 6 a 7. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, disse-me: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Reparem que Neemias era precioso para o rei. Ele estava preocupado de prescender de um servo fiel como Neemias. Estava preocupado com o tempo que isso iria ser necessário de despender de Neemias. Estar privado dele, do seu serviço. É interessante que aqui é nomeada a rainha assentada junto dele. Então era uma ocasião importante. A rainha estava presente. E talvez até esta conversa não foi apenas com o rei, mas com a rainha também. E a rainha ia dar umas cotoveladas no rei, não é? Para ele fazer as perguntas. Está bem? Ei, quanto tempo é que ele vai estar? O Neemias é muito importante para nós, não é? Sempre as mulheres a ver os detalhes, não é? Os homens não, mas as mulheres a pensar em todas as coisas. Suponho eu, estou a imaginar isso, está bem? Não está no texto. Mas é interessante que ele menciona a rainha. Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Neemias não somente estava disposto, ele era um homem preparado. Há homens dispostos, mas não preparados. Já vi isso muitas vezes. Neemias sabia o que tinha de fazer. Neemias já estava preparado com todos os planos. Para esta ocasião, ele estava preparado. Ele sabia o que tinha que pedir. Ele sabia quanto tempo iria necessitar. Se fracassas em planear, planeias fracassar na tua vida. Se fracassas em planear, planeias fracassar. A fé e dependência em Deus não anulam a nossa responsabilidade. A fé deve ser acompanhada com diligência, preparação, planeamento na obra que temos de realizar.
na administração dos nossos recursos, da nossa vida, na mordomia do nosso tempo e corpo também. A fé não é desprovida desta responsabilidade, desta preparação. Neemias era um homem preparado, por isso sabe dar todas as respostas ao rei. Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Neemias estava pronto para não desperdiçar esta oportunidade. E ainda mais, ele tinha uma lista de pedidos, que astutamente não pediu tudo de uma vez, foi pedindo aos poucos. Isto mostra, não é? Se ao rei parecer bem, versículo 7, deem-se-me cartas para os governadores da além do Éufrates, para que me permitam passar e entrarem em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Reparem toda a lista de pedidos que tinha para o rei, pois ele sabia o que era necessário para a obra. Ele era um homem preparado, disposto, preparado, astuto, sábio. Muitos começam projetos cheios de entusiasmo, mas logo fracassam porque não calcularam o custo. Muitos entram na obra de Deus, no serviço a Deus, com grande disposição, mas sem preparação e planificação. Irão fracassar. Recentemente, cerca de um mês atrás, um missionário bateu aqui na porta. E eu tenho que ter respeito a chamar missionário, porque tenho missionários aqui presentes que eu considero verdadeiros missionários. Mas ele bateu aqui na porta pedindo ajuda numa segunda-feira à noite. Disse que tinha sido enviado por uma igreja de um outro país. Então estava à procura de uma igreja que o apoiasse, que o sustentasse. E que estava em grande necessidade. Disse que iria ser despojado no dia seguinte. E eu comecei a fazer perguntas. Que igreja te enviou? Por que estás aqui sem recursos para o teu sustento? Perguntas deste género, que fazem parte de qualquer preparação e planificação. De começar a obra de Deus num outro lugar. Revitalizar, plantar igrejas, levar o Evangelho. Bem, ele disse, eu vivo pela fé, assim Deus sustenta. Eu vivo pela fé. Eu disse, Deus não abençoa a tua fé sem ação, responsabilidade e planificação. Deus não abençoa. Essa é a realidade. Muitos entram na obra de Deus com grande disposição, mas sem preparação e planificação. Dizem simplesmente que vivem pela fé, mas Deus não abençoa a fé sem ação, sem responsabilidade, sem planificação. E reparem, o homem preparado fez os pedidos ao rei e aqui vem a resposta que vem não da terra, vem do céu. Reparem como termina o versículo 8. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. A boa mão de Deus era comigo. Neemias era um homem capaz e trabalhou para ser bem-sucedido. Mas em tudo ele reconheceu que vinha de Deus. Que tudo aquilo que tinha alcançado vinha de Deus. E tudo aquilo que ele iria fazer e alcançar só podia vir da mão de Deus. Neemias, reparem aqui, ele que escreveu este livro não buscava glória para si, mas para Deus. Ele vivia literalmente o lema dos reformadores: soli deu glória. Somente a Deus a glória. Por todas as coisas. Porque é Ele quem realiza todas as coisas. Porque tudo vem dEle. Esta semana eu vi um meme nas redes sociais que transmitia em jeito de piada uma grande verdade. O meme só tinha uma conversa, suposta conversa, entre aquele que escreveu o meme e outros. E estava escrito o seguinte: as pessoas perguntam-me, eu realmente necessito de Jesus para ir ao céu? Bro, estava no meme, não é? Mano, tu necessitas de Jesus até para ir ao Walmart. Seria o nosso Pingo Doce, vamos pôr.
Tu necessitas de Jesus, não apenas para ser salvo. Até para ir ao Pingo Doce precisas que Jesus sustente a tua vida, o teu respirar. Senão cairás aqui neste momento. O segredo do sucesso de Neemias foi a boa mão de Deus com ele. Era Deus trabalhando nas sombras, detrás das cortinas, usando apenas a Neemias como um instrumento útil nas suas mãos para cumprir os seus bons propósitos e para a sua glória. Tudo vem dele, toda a glória é para ele. Esta expressão, porque a boa mão de Deus era comigo, vai ser repetida ao longo do livro. Fixem essa expressão. Ela está ao longo do livro. Bem, temos que terminar. Depois de vermos que tudo é possível quando a boa mão de Deus é conosco, e tudo é impossível quando assim não é, quando a boa mão de Deus não é conosco. Nós chegamos à parte final do texto de hoje. Então fui aos governadores da além do Éufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalat, o Uronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos do rei. Aqui vemos a menção de 2 homens, que iremos falar mais deles ao longo do livro. Eles vão aparecer como oposição a Neemias e ao povo de Deus. Muito provavelmente esses 2 homens que são mencionados são os mesmos que estiveram envolvidos na oposição descrita em Esdras capítulo 4, que fez com que a obra fosse parada. Sambalat, o Uronita, era um moabita. Depois temos Tobias, o amonita. Os amonitas ficavam a leste do Jordão. É difícil saber ao certo ao que se refere a designação de servo aqui. Alguns estudiosos entendem que talvez ele tenha sido um escravo liberto que conseguiu alcançar uma posição de influência em Amon, talvez até a posição de governador da província. Estamos a falar de governadores de províncias, de regiões inimigas do povo de Israel. Moabitas e amonitas, quem eram? Bem, rapidamente, eram descendentes provenientes do incesto de Ló com as suas 2 filhas. A mais velha gerou Moab, daí saiu os moabitas, o povo moabita, e a mais nova gerou Ben-Ami, patriarca dos amonitas. Com Israel tinham laços familiares, mas o que vemos ao longo da história é que viveram em hostilidade e como inimigos do povo de Israel. Podemos ver isso claramente marcado também no tempo de Neemias. Mas sabem o que é maravilhoso? O nosso Senhor Jesus Cristo descende de uma moabita, Ruth. Em Cristo, Deus reconciliou todas as nações num só povo. A igreja. Não mais inimizade com Ele, com Deus, e não mais inimizade uns com os outros. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Se Deus tem os seus instrumentos, os seus agentes, o inimigo também os tem. E alguns até os podem ser instrumentos do inimigo, do maligno, sem saber que o são, mesmo que tenham as melhores intenções. Pedro, por exemplo, foi usado pelo próprio Satanás para demover a Jesus Cristo na cruz. Ele tinha as melhores intenções, mas ele foi repreendido por Jesus Cristo. E ele estava a fazer a obra do inimigo. Se Deus está ativo, Satanás astutamente também está ativo para perturbar o povo de Deus, para prejudicar a igreja de Deus. Isto nós sabemos, não tem que abrir. Rapidamente eu vou ler em 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus planos, as suas maquinações, os seus desígnios. Deus tem um plano, mas Satanás também tem um plano. E ele está ativo para destruir a sua obra neste lugar, para destruir a tua vida, para destruir as nossas famílias.
Se Deus está a construir, Satanás está para destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Se Deus é pelo seu povo, Satanás é contra o seu povo. Se Deus tem os seus agentes, os seus ministros, os seus servos, Satanás também tem os seus agentes, os seus ministros e os seus servos. Não apenas lá fora, dentro também. Não nos deve surpreender nunca a oposição quando estamos dispostos a realizar a obra de Deus, a vontade de Deus. Na verdade é o que devemos esperar. Na verdade é o que devemos esperar. Não nos deve nunca surpreender a crítica, o cancelamento, a perseguição quando estamos a fazer a vontade de Deus. Tudo isso, crítica, cancelamento, perseguição, oposição, não é sinal que estamos fora da vontade de Deus. Mas, na verdade, é evidência que estamos no centro da vontade de Deus. A oposição nos ajuda a ser conscientes que nós não estamos num campo de batalha, que nós estamos, conscientes. E devemos estar conscientes que nós estamos num campo de batalha diante de inimigos reais e poderosos. Efésios 6:12, querem ver quais são esses inimigos? Efésios 6:12, o apóstolo Paulo diz-nos o perfil destes inimigos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Inimigos reais e poderosos. Devemos ser conscientes disso e ter a atitude de um soldado no campo de batalha e não a atitude de uma criança na feira popular ou no Wonderland Lisboa. Pois já não existe a feira popular, não é? Aplicações finais de tudo aquilo que vimos até aqui, do livro de Neemias. As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. O Natal é a celebração do impossível. Esta mesa, a ceia do Senhor, é a imagem da obra impossível. De inimigos a filhos. Quem diria? De mortos a vivos em Jesus Cristo. De perversos pecadores a homens e mulheres sentados em lugares celestiais. O nosso Deus é o Deus do impossível. Também vemos aqui que, tal como o povo de Israel, que foi disciplinado, julgado, esteve em cativeiro, em exílio, por causa da sua idolatria, Deus pode e vai disciplinar também o seu povo. Mas jamais vai abandonar-nos. Jamais. Não abandonou o povo de Israel, jamais nos vai abandonar. Ele continua e continuará a agir para o nosso bem. Também reparemos, através do exemplo de Neemias, que devemos orar com confiança diante das dificuldades, ou mesmo diante do impossível. A súplica do justo pode muito. Mas atenção, oração e ação devem andar juntas. Oração e ação devem andar juntas. É isso que vemos em Neemias. Por último, nós vimos e fomos alertados que há inimigos reais e poderosos. Mas Deus é realmente favorável a nós e mais poderoso do que aquele que é contra nós. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Que maravilhosa esperança nós temos, confiança e descanso temos nas mãos de Deus. A boa mão de Deus é conosco. Oremos. Senhor, obrigado pelas promessas preciosas da Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas exortações que encontramos também nela. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis, obedientes, Pai. E ajuda-nos em todas as coisas confiar em Ti, Pai, e descansar em Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém.